temas que são intimamente interligados. Não se pode analisar um deixando o outro de lado. São temas delicados, porque às vezes, na grande maioria, até mal entendidos. O que é o Espiritismo? O que é a dimensão espiritual que nós chamamos, entre aspas, bem terra a terra, bastidores espirituais de uma casa espírita? O que está acontecendo aqui agora, nesse momento? O que acontece quando a gente passa por aquele portão lá de fora? A casa espírita é só isso aqui, os limites físicos, compreendendo o muro e a construção do prédio. Mas o que exatamente a gente pensa? Que os espíritos estão ali e a gente está aqui? Ou estamos todos no mesmo contexto? O que é o Espiritismo? É uma ciência? É uma filosofia? Com consequências religiosas? Sim. Kardec nunca teve a pretensão de chamar a doutrina espírita de religião, mas alertou e acreditava nas consequências religiosas da doutrina. Vamos tentar entender. O que um pai espera de um filho? O melhor. O Criador espera de nós o quê? Ele enquanto pai, nós enquanto filhos. A doutrina nos dá, na parte filosófica, condições de fazer o que podemos fazer melhor das nossas vidas. Reforma íntima, modificação, renovação constante e permanente. Buscar ser hoje um pouco melhor que ontem e amanhã um pouco melhor que hoje. Sem pressa, sem pretensão, sem radicalismo. Não há perfeição no planeta Terra. Não há santos no planeta Terra. Então, que não se pretenda ter esse título de perfeito nem de santo. Porque se assim agir, vai estar com algum problema de ordem mental. Pois bem, a parte filosófica nos permite nos olharmos no espelho e refletir o nosso eu. Em busca do que somos. Para quê? Um autodescobrimento que leva ao autoconhecimento que leva à reforma íntima. Quando eu busco me conhecer, eu preciso de 2 fatores: humildade e coragem. Porque muita coisa que eu vou encontrar dentro de mim, eu não vou gostar. Eu não posso estar diante do espelho e vejo uma coisa feia, eu fecho o olho e digo assim: não, eu não sou assim. Por isso a honestidade e a coragem. Vai doer? Vai. Vai incomodar? Vai. Às vezes vai envergonhar? Vai. Mas eu preciso encarar aquilo. Como é que eu lido com isso? Bom, eu descubro que aquilo é um lixo, do ponto de vista moral, que eu preciso jogar fora, visto que não há na coletividade o hábito de guardar lixo. O lixo sempre é colocado para fora. E nós trazemos muitos lixos dentro de nós, do ponto de vista moral. Nós somos viajores no espaço e no tempo. Nós não chegamos aqui com a mala vazia, muito pelo contrário. Quantas encarnações, quantas reencarnações já tivemos? Vamos chutar aí centenas. Cada encarnação é um leque de oportunidades onde se erra e acerta. Se acertamos,
produzimos consequências boas, lei de ação e reação. Se erramos, promovemos consequências ruins. Essas consequências ficam no passado? Não. As consequências ruins nos atingem. Se ela atingir o nosso corpo físico, ela lesa o nosso corpo perispiritual. Como assim? Vamos lembrar lá do livro dos Espíritos. Nós somos corpo físico e espírito, princípio inteligente. Mas entre o espírito e o corpo físico, tem um outro corpo, semimaterial, que tem várias funções. E eu gosto de frisar uma função moral que ele tem, de pendrive. Ele grava tudo o que acontece conosco em cada reencarnação. Então essa nossa mala, essa nossa mochila, essa nossa bagagem vem no nosso perispírito, marcas de equívocos. Se eu abusei de alguma coisa, aquilo me fez mal. Porque até água demais mata a planta. O ideal é que se use tudo com moderação. O excesso de alguma coisa promove desequilíbrio orgânico. O desequilíbrio orgânico tem interferência no perispírito, que tem suas consequências no espírito. Não vamos ver uma pessoa com uma doença grave, de bem com a vida e sorrindo. Alguém já viu isso? É raro. Pode ser que um missionário, Francisco, fazia isso. Madre Teresa de Calcutá também fazia. Mas a gente pode pontuar quantos na humanidade fizeram isso. São missionários. São diferenciados para melhor. Se agride o nosso corpo físico e o perispírito, inevitavelmente abala o espírito. Pois bem, a doutrina espírita mostra a necessidade dessa mudança, dessa renovação constante, homeopática, mas constante, em dosagem homeopática mesmo. Como é que eu faço isso? É difícil, sim, ninguém falou que é fácil, mas é necessário. Tem uma dica, tem um bizu. A gente pode pegar cola com Santo Agostinho. Ele fazia uma coisa chamada inventário moral todo dia. Quando o dia estava se findando à noite, que é antes de dormir, ele fazia O que é esse inventário moral? É um relatório mental de como foi o nosso dia. Eu vejo no trânsito, em ônibus, caminhões de empresa, um telefone lá 0800 qualquer e a frase assim: como estou dirigindo? O dono da empresa coloca aquilo para que, se o motorista fizer algumas barbaridades, alguém que veja liga para: olha, o seu caminhão, placa tal, o motorista estava fazendo isso e isso. Nós podemos fazer a mesma coisa conosco. Como eu me conduzi no dia de hoje? O que eu fiz que eu considero certo? O que eu fiz que eu tenho certeza que está errado? O que eu deixei de fazer e podia ter feito? Às vezes a omissão é mais grave do que o erro. Muitas das vezes erramos tentando acertar. A intenção era acertar, mas o resultado não deu certo. Agora a omissão é a inércia. Sempre por omisso vai ficar uma baita interrogação. E se eu tivesse feito, daria certo? Como é que a gente sabe? Só fazendo. A omissão, via de regra, provoca mais dor do que o próprio erro. Porque aquele que errou tentando acertar vai ficar chateado porque não deu certo, mas não vai ter a consciência pesada. Porque a vontade, o ânimo era de acertar. Por algum motivo não deu certo.
Mas e aquele que cruzou o braço? Não, isso aí não é comigo não, o Luiz faz, o Marcos passa depois e resolve. Aí chega a noite no meu inventário moral, eu digo, meu Deus, estava na minha frente. Eu podia muito bem ter feito. Não ia quebrar minha mão, não ia quebrar meus braços. Eu fingi que não vi para outros fazerem. No outro dia de manhã, eu acordo e sempre vem aquele remake do dia anterior. Hoje eu não posso fazer aquilo que eu fiz ontem de errado. E nem ficar em cima do muro também com omissão. Passo o dia novamente, volto a falhar no mesmo ponto. Chega a noite, eu vou fazer outro inventário. Meu Deus do céu, eu errei a mesma coisa que ontem, eu tinha prometido que não ia. Na reforma íntima, o carro-chefe é a paciência. Porque nós não podemos esquecer que somos viajores no tempo e no espaço, mas nós moramos numa casa de um grande condomínio, que é o universo, que é uma casa popular ainda, é uma das primitivas. Não é a mais, mas está próximo. Ué, como assim? Todos nós fomos criados simples e ignorantes para chegar à plenitude. Vamos pegar o alfabeto nosso para a gente entender melhor. Saio da letra A para chegar a Z. Detalhe, isso é lei. Está na lei que o Criador, o grande arquiteto do universo, criou. Está dentre as leis naturais do universo, imutáveis, às quais todos e tudo estão sujeitos. É lei. O indivíduo pode estar errando 400 anos. Ué, mas para esse tem solução? Claro, quem falou que não? Quem falou que não? Porque está determinado por leis cósmicas que nós chegaremos à perfeição, um dia, à plenitude, à felicidade plena. Bom, e por que tem tantos matando ainda com requinte de maldade? São aqueles que não despertaram ainda para a reforma íntima. E na bagagem deles, está lá, acaba essa bagagem do perispírito funcionando como um código genético de DNA. A gente tem que ter um cuidado muito grande com as nossas propensões, as nossas tendências, aquilo que a gente tem uma propensão de fazer ostensivamente e parar para pensar, por que eu tenho facilidade para fazer isso, se eu não quero fazer isso, isso não é correto, eu não gostaria no fundo de fazer isso. O que é isso? É o arquivo falando mais alto. Ué, mas por que Deus permite que a gente venha com esses arquivos feios, sujos? O planeta não é de provas e expiações? Não é um planeta escola? O que acontece na escola? Testes, provas, simulados, seminários, monografias. Se não, como é que o aluno vai receber o diploma no final do curso? Na questão moral, o carro-chefe é essa reforma, sem pretensão, sem sofreguidão. Ah, meu Deus, eu tenho que fazer minha reforma, eu tenho, e agora? Não vai dar certo. Espera aí. Hoje, eu gasto 2 minutos, faço uma panorâmica. Pode ser que daqui no final da semana eu já esteja gastando 5 minutos examinando mais detalhadamente o meu dia. Pode ser que eu chegue ao ponto de gastar uns 10, 15 minutos, que está excelente, com profunda reflexão, analisando cada detalhe, analisando cada reação minha às diversas ações que a sociedade nos impõe. Cada um de nós é um núcleo com vários vetores voltados para nós.
Nós não somos julgados só pelas ações, somos julgados também mais até pelas reações. A parte moral não tem mistério. É fácil? Não. Mas tudo na vida é uma questão de habitualidade. No início tudo é difícil. Qualquer coisa nova, qualquer coisa diferente, qualquer novidade, qualquer início é difícil. Só não é difícil para os irresponsáveis, que não têm nenhuma responsabilidade em acertar diante daquilo que eles se deparam. Uma vez eu ouvi do Chacrinha, aquele comunicador, velho guerreiro, ele já tinha 40 ou 50 anos de profissão, ele disse que tremia todas as vezes antes de começar o programa, ele ficava uma pilha de nervos. Depois que ele entrava em cena, no palco, uns 10 minutos assim, que ele ia se acalmando. Falei, meu Deus, o cara tem meio século de... Mas o que é isso? Era a responsabilidade dele diante da qualidade que ele queria colocar no programa dele. Como ele mesmo dizia, era uma bagunça organizada. Todos que trabalharam com ele diziam, aparentemente, a olhos nus é uma bagunça, mas é uma bagunça organizada. Ele tem um projeto, ele tem um plano, e ele era rigoroso nisso. Falei, gente, como esse moço é sério. Se fosse outro, já faço isso há 40 anos, eu fazia de qualquer maneira. Não. Aí eu fui entender porque que ele chegava gritando, minha avó gostava de ver aberto o programa dele, aí ele chegava, mas aquilo era para ele jogar para fora o nervosismo, até ele baixar a poeira. Filosofia e ciência. Para que serve a ciência na doutrina? Não é só reforma íntima? Nós vivemos em torno de um conjunto de fenômenos. E nós também somos um fenômeno. Nós vivemos à base da lei de atração, do magnetismo. Tudo atrai. Meu pensamento atrai. Minhas emoções atraem. Minhas palavras atraem. Meu comportamento, esse então nem se fala, atrai. Como é que eu entendo isso? Atração é magnetismo. Aí eu preciso da física para estudar comprimentos de ondas. Quando a gente pega uma bacia com água, pega uns pedacinhos de qualquer coisinha e joga assim, aí se você jogar mais rápido, faz uma ondulação. Se você jogar um mais leve e mais lento, a ondulação é diferente. Comprimento de onda é assim, né? É o espaço compreendido, a distância entre uma crista de uma onda e outra. Por isso que cada emissora tem um comprimento. Qual é o comprimento de onda da Rádio Rio de Janeiro? 1400. 1400 MHz. Naquela frequência, nós captamos os que os geradores dele transmitem, que são as palestras, os estudos. Aí é que mora o perigo. A nossa sintonia, o dial, o botão. O que ou quem eu vou atrair? Por que eu faço as coisas? Sou eu mesmo que faço? A responsabilidade é inteiramente minha? É 100% eu? Infelizmente não é. A responsabilidade é minha sim, porque eu tenho livre-arbítrio. E eu penso, todos nós somos princípios inteligentes. Mas, através do meu pensamento, do meu sentimento, das minhas palavras e das minhas atitudes, eu atraio similares, que estão no mesmo comprimento de onda que eu me coloquei, quando estava sentindo, falando, pensando ou fazendo. Pô, complicado isso. Então isso é extremamente perigoso, sim. Então é para eu ficar apavorado? Não. Então o que é que eu faço?
aprendamos a sentir, a pensar, a falar e a fazer. Porque nós fomos criados para o bem, nós não fomos criados para o mal. O mal é desvio de conduta. É aquele que ainda está adormecido na animalidade. Eu disse que começa em A e termina em Z. Nós estamos entre B e C, por aí. E temos na nossa sociedade irmãos convivendo conosco que praticam as mesmas barbáries que se praticava lá no início. Aqueles povos guerreiros que levavam a cabeça dos inimigos como troféu. Nós não vemos aí no noticiário, esses noticiários que gostam de impactar, né? Interessante que André Luiz falou que o mal não merece comentário, mas infelizmente dá ibope, porque um fato é a semana inteira repetido em todas as emissoras. O que eu faço? Não vejo. Eu não sou obrigado a ver. Se eu sei que o programa tem esse perfil, o que eu vou fazer olhando, parar para ficar ouvindo e ouvindo apologia ao mal? Naquela hora que eu estou vendo, pode estar uma plateia junto comigo. Na hora que eu liguei o receptor e começou lá o programa, que só tem coisas boas, para não dizer o contrário, muita gente pode ter saído da rua e entrado em casa para ver também. E pode gostar e ficar lá. E aí, como é que eu faço depois? Aí eu começo a ficar doente, não sei como, irritadiço por qualquer motivo, com insônia, começam a surgir problemas. E aí, o que é? Eu atraí para a psicosfera do meu lar, eu convidei pessoas desencarnadas fora da matéria, que tinham o mesmo gosto que eu, também gostava de ver o negócio. Muitos desencarnados, quando o indivíduo desencarna, o fenômeno do desencarne não atribui a ele sabedoria. A morte física não transforma ninguém. O cara aqui nunca quis saber de nada. Passou para o outro lado, virou gênio porque é espírito. Não. O mundo espiritual é reflexo da sociedade física. Nós não temos indivíduos aqui das mais diferentes camadas social, econômica, cultural. Do outro lado é a mesma coisa. Se o indivíduo, se era um gênio aqui, ele desencarnou, continua gênio lá. Se ele era um ignorante aqui, ele continua ignorante lá. Então tem irmãos desencarnados que não sabem passar pela parede. Eles precisam que se abra a porta para ele entrar. Numa outra casa espírita que a gente, humildade e amor, muitos anos de militância lá, e tinha um camarada que trabalhava lá na sala de ectoplasmia, de cura, e ele tinha uma evidência excelente, o desdobramento ele fazia com uma facilidade enorme. Era ele e o pai dele. Mas aí ele foi transferido para o interior do estado. Ele depois começou a escassear, a direção da casa não permitiu que ficasse, né, uma vez no mês ou de vez em quando, né? Trabalho mediúnico não é hobby, é compromisso. Não é porque não recebe salário, não desconta pelo INSS, que não deve ser compromissado. Eu diria que é até mais importante ou tão quanto o nosso emprego. Aí a direção disse, não, se você não pode frequentar sistematicamente, você escolhe uma casa lá. Mas ele, muito brincalhão, ele ficava brincando com o desencarnado dentro da casa dele. Às vezes ele estava no banheiro, viu o desencarnado, ele andou rápido, correu pro quarto e fechou a porta. Aí uma colega falou assim, mas você, por que você vai fechar a porta? Ele passa através. Não,
Não são todos que fazem isso. Quem viu Ghost aqui? Aquele filme, né? O camarada lá não sabia. O outro que mostrou as técnicas, treinou ele para ele poder, né? Então, às vezes o indivíduo está lá na rua, desencarnado. É um perigo. Nós não temos ideia do que acontece nas ruas, do ponto de vista do mundo espiritual, não físico. E o perigo não é só no campo físico. E eles têm medo, porque tem verdadeiros bandos, legiões de espíritos truculentos e maus. Aí se às vezes ele chega na casa, vê a pessoa entrar, ele aproveita, ali está tudo organizado, ele se sente protegido de lá fora, ele não sabe que os lá de fora podem entrar. Aí você vê a novela que ele gostava, né? Gostava de novela, os programas que ele gostava, aí ele vê comida lá, ele vai achar que vai sugar através de tudo. E fica lá um tempão. Ele não quer nem prejudicar, ele está ali para se alojar. Mas a vibração dele, a faixa vibratória dele está baixa. Ele precisa de tratamento, de uma harmonização, de uma limpeza fluídica, de uma limpeza psíquica, de orientação, de encaminhamento, para se descobrir como o indivíduo que largou a matéria está lá no mundo não físico, mas que precisa se preparar para voltar melhor do que ele desencarnou, para uma outra jornada na Terra. O indivíduo passa para o outro lado, não é para ficar vivendo como se vivesse aqui. Isso é um engano brutal. Quantas vezes em sala de reunião mediúnica a gente ouve isso? Não, eu não estou lá para prejudicar ninguém, eu estava lá escondidinho debaixo. Como é que me acharam? Às vezes a espiritualidade, a equipe de socorro, segura uma rede, joga a rede e traz. E eles, não, eu não queria fazer mal. Não, nós sabemos disso, mas lá não é o lugar para você ficar. Ah, mas lá é tão bom, eu gosto de lá, tudo que eles gostam eu gosto também. Lá não é bom para você, porque você está precisando, não é daquilo. Aquilo ali é quando você estava na matéria, agora você precisa de tratamento, de um descanso. Quanto tempo você não dorme? Tem muito tempo. Pois é. Uma limpeza, uma harmonização, começar a estudar e depois aprender as atividades que vão ser mostradas para você se aprimorar o máximo e voltar numa outra encarnação melhor do que a anterior. Ah, é assim? É. Eu posso ficar aqui? Pode e deve. Você vai ser encaminhado para o local adequado. Daqui a pouco nós vamos falar da casa espírita. Né? Para onde? Você vai para a enfermaria. Mas tem enfermaria na casa espírita? Não tem. Tem. Muitos estão dentro dos lares, não são obsessores cobrando dívidas do passado, não são aqueles que se afinizaram com a nossa conduta, são esses que entram também buscando proteção. Agora, são os únicos? Não. Tem aqueles que se afinizam pelo nosso comprimento de onda. Como é que eu penso?